o pedestal da filmagem e está causando uma certa dificuldade. Mas agora parece que vai. Pronto, eu acho que sim. Vamos embora. Então, meus amados, a nossa palavra de hoje, eu quero trazer um pouco que o Senhor nos intua de falar como deve ser falado, o que deve ser falado para alcançar tantas vidas, né? Falar sobre a rebeldia. Rebeldia nada mais é do que desobediência. Eu acho que todo mundo, todos nós, temos momentos de rebeldia, de desobediência. E tudo que é aquilo que provém de uma rebeldia, desobediência, com certeza não vem de Deus. Rebeldia é o que aconteceu com Judas, por exemplo. Judas, ele convivia com Jesus todo o tempo. Recebia a palavra, vivia a palavra, via os exemplos bons que Jesus a toda hora estava fazendo. Testemunhou tantas e tantas curas, tantos milagres, tantos espíritos imundos que foram expelidos. Judas participou de toda essa jornada de Cristo, orientando, pregando, ensinando, curando, expelindo. Mas Judas, mesmo assim, ele fora, vamos dizer, fora estimulado por Satanás para que ele fosse o rebelde, para que ele fosse um elemento que tinha sido um dos 12 escolhidos para caminhar com Jesus, para ser apóstolo, e justamente ele desobedeceu essa linha de conduta e recebeu influência de Satanás. Naquele tempo, naqueles momentos finais, quando Jesus já estava caminhando para a sua agonia, ali na última ceia, Satanás já tinha recebido toda a influência de Satanás. Então, Jesus olhou para ele e disse: Judas, faça o que você tem que fazer, depressa. Então, Satanás já tinha entrado em Judas. Judas permitiu isso, porque quando nós estamos com o caminho certo em Cristo, você está blindado, guardado, protegido pelo Espírito Santo. Mas se você der abertura, Satanás, ele vai entrar na sua vida. Ele vai impor a vontade de Satanás e você vai ser o executor. Então, nas nossas vidas, no dia a dia, muitas vezes, nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes desde a nossa criação, como filhos. Nossos pais educam assim, dessa forma correta, orientando, e você muitas vezes fica
contestando, ou ficava na sua época de criança, ficava contestando aqueles ensinamentos dos nossos pais. Queríamos fazer conforme as nossas vontades. Ah, eu não preciso disso, eu já sei de tudo, não me interessa. E com a cabeça dura, como disse. E até com o coração petrificado, um coração duro, de pedra, não aquele coração transformado pelo amor de Cristo, segundo a palavra, um coração pronto para seguir a Cristo. Mas não, pelas nossas rebeldias, pelas nossas soberbas, quando nós achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos, isso já denota a presença de um ensoberbecimento pessoal. Um ensoberbecimento pessoal. Quanto mais você acha que sabe, é quando você menos sabe. Quando você acha que mais não precisa mais de aprender, é porque você está precisando muito mais. Porque o nosso Deus, através da sua palavra, e sobretudo as ações de Jesus, ele fazia tudo, mas tudo integralmente, pondo em prática a vontade de Deus. Era Deus quem dizia as coisas e ele estava ali pronto para executar a vontade de Deus, do Pai dele. E nós, aos nossos pais, desde a nossa infância, quantas e quantas vezes nós fomos rebeldes. E o que é que aconteceu com aquela rebeldia momentânea do passado? Era aí a chinelada, o puxavante de orelha e cabelo, para nos disciplinar. Mas o Jesus, o Deus, ele não vai puxar tua orelha, ele não vai puxar seu cabelo, ele não vai dar a chinelada, a palmatória, mas os próprios seus atos são as coisas que fazem deter o seu progresso espiritual, financeiro, emocional. Você fica travando a sua vida pela sua própria rebeldia de não cumprir essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que em tudo peça ao nosso Deus, que ele está pronto para lhe presentear. Ele sempre diz galardear, ou seja, presentear. Você, quando vai a uma festa e leva um presente, você já vai tão satisfeito para dar aquele presente e é uma pessoa que lhe é agradável, que pessoa que você gosta. E aquela pessoa que vai receber o presente vai ficar tão satisfeita também, porque está recebendo algo que é agradável. O nosso Deus é bem assim. Ele está pronto para nos galardear, para nos presentear. Ele nos entrega com satisfação um presente, ou seja, aquele desejo do seu coração. Mas para isso é preciso que nós verdadeiramente sigamos uma vida reta, recriada, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida onde o sacrifício é o seu próprio corpo, um sacrifício vivo oferecido ao Senhor, não mais a sua vontade pessoal, mas a vontade
de Deus que opere na sua vida. Então, assim você está sendo obediente. Eis aqui a chave da questão. O nosso Deus, ele dá muito valor a exatamente isso, a obediência. Eu sou pai, acho que vocês são pais também. Então você sabe que para os pais ter um filho obediente é uma alegria. É uma alegria. O pai tem mais satisfação de colaborar, de atender aquele filho que tem obediência. Esse meu filho é tão bom, ele é obediente. Isso aí é uma alegria para o pai. E na vida nossa, vida espiritual, o nosso Deus também quer a obediência nossa. Não é uma obediência de pegar um objeto, bota ali, vai buscar aquilo, traga cá. Né? Não vá sair, vá para ali. Mas é uma obediência à palavra dele. Ele quer que a nossa vida seja pautada em cima da obediência. E a rebeldia é justamente o contrário da obediência. Quando você, como filho, e que você desobedece ao pai, à mãe, você se torna rebelde, aquilo ali gera uma tristeza no coração dos seus pais. Gera uma tristeza no coração do seu pai. Seria semear algo que não agrada ao Senhor. Não agrada a seu pai secular, não agrada a sua mãe secular, não agrada sobretudo a Deus. Porque isso aí justamente envolve naquela palavra que diz: honra os vossos pais. É um dever nosso. E quando você está em obediência, você está honrando, você está recompensando os seus pais. Mas quando você está na desobediência, você está levando tristeza ao coração dos seus pais. Às vezes, pais choram porque seus filhos são desobedientes. Eu vi nesta semana no Instagram, porque nessa semana houve uma divulgação muito grande daquele confronto entre policiais e elementos narcotraficantes lá no Rio de Janeiro. E muitos morreram. E um dos que estavam ali naquele confronto, ele vendo que estava ali, vamos dizer, cercado pelas equipes da polícia, ele pelo telefone pediu a uma pessoa: venha me buscar, porque aqui está horrível, nós estamos cercados, não sei o quê. E ele foi morto. Teve um que, não nesse confronto, por ele ter sido desobediente à mãe dele, colocaram os pneus ali e colocaram ele dentro do pneu, mas ele tinha o direito a falar com a mãe dele pelo videoconferência naquele momento final, antes de ele ir para o que os traficantes chamam de micro-ondas, onde queimam aqueles pneus com a pessoa ali dentro morrendo queimada. E ele dizia para a mãe dele: mãe, a senhora sempre teve razão, mãe, perdoa, perdoa, perdoa. Aí ele dizia: você, jovem, não entre nesse mundo, porque não tem saída, você vai também sofrer as consequências. Que coisa triste, né?
Porque ali, num confronto entre policiais e traficantes, a gente vê uma ótica de seres humanos travando uma batalha entre o Estado, que é representado pelos policiais, e com as pessoas, com jovens, meninos, rapazes, mulheres, que não obedeceram à palavra de Deus, não obedeceram certamente à orientação dos seus pais e quiseram alcançar coisas fáceis, se iludirem com aquele poder falso que o mundo oferece, o poder das armas, o poder de neutralizar o adversário deles. Seria uma desobediência extremada. Como é triste, sabe? Porque até aquelas pessoas traficantes que morreram ali naquele confronto, como Deus quer que todos sejam resgatados, todos tenham oportunidade de voltar do caminho errado para um caminho certo. E todas as pessoas, eu imagino, que todas as pessoas têm aquela essência boa. Eu lido com o tratamento da dependência química como médico. E eu já disse em um programa aqui que às vezes chegam aquelas pessoas para internar na clínica com um histórico de serem pessoas complicadas, pessoas com essência ruim, pessoas rebeldes, pessoas com histórico de meliante, pessoa com histórico de ceifar vidas. Mas quando você vai lidar no dia a dia com eles, durante aquele percurso de tempo que ele está em tratamento, você pode sentir que são pessoas boas, que têm uma essência, mas que foi desvirtuado o seu caminho, tangenciou sua vida por um caminho não aprovável, nem na vida secular, nem também na vida espiritual. E às vezes, quando a pessoa está naquela reta final, a pessoa para refletir em momento de agonia, porque sabe que vão ser ceifados. Fazem aquela reflexão e veem que teve um caminho totalmente errado. Então, a rebeldia é algo que vem de Satanás, não é de Deus jamais. Filhos, filhos, filhos maravilhosos, que são bem educados pelos pais, mas tem momentos que você também se torna tão rebelde que causam dano naquela relação paternal, filial, e causa tristeza nos corações, tanto no filho que é rebelde, ou no filho, ou nos pais.
Porque mesmo que o filho, naquele instante, ele não perceba, ou então não admita que está errando, mas algum momento na vida dele, ele vai refletir, vai dizer, poxa, como eu errei, como eu errei. E talvez no âmago dele venha aquela tristeza tão grande ali, em outros tempos, quando não possa mais corrigir, porque os pais não estão mais aqui. Sua alma vai chorar, porque entendeu, mas entendeu tarde. Mas Deus valoriza tudo, meu irmão. Deus entende que é momento de você parar e ver que ainda há possibilidade de corrigir. Deixe o orgulho de lado. Deixe o orgulho de lado. Dê o passo mais nobre que possa existir. É o perdão. É a reflexão que precisa voltar ao amor, à paz. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E teu próximo, mais próximo de que o seu pai, sua mãe. É muito próximo, né? Se você não ama a seus pais, é rebelde, pode ter certeza que algum dia no futuro, quando vocês vocês forem pais, você vai sentir na sua pele também. Aleluia. É preciso a gente ter uma vida reta mesmo em Cristo. Não ir por modismo, não ir por influência digital, pelos celulares, mas o princípio das nossas educações tem que ser norteada na palavra de Deus. Eu acho que é necessário que, quando você educar seu filho, você, ao mesmo tempo, você leva a palavra. Você diz, é assim, assim, assim. Ele não quer saber, não. Olha, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Porque o que você está falando não está tão somente vindo pela seu zelo de educar, mas você também está respaldado pelo que Deus nos orienta. E quando você faz algo que é rebelde, portanto, é algo que não é aprovado por Deus e é tão somente influenciado por Satanás, você, ao pisar em determinado canto, você está deixando o solado dos seus pés marcados ali. O que você tocar, você está deixando a digital das suas mãos ali. O que você falar, você está colocando no ar palavras que não podem voltar mais atrás, entende? Então é preciso ter muito cuidado. A cada passo que a gente dá na nossa vida, tem que ser com prudência. Você entender que um passo você pode levar você para cair no abismo. Ou seja, cada caminho que você optar por seguir, esse caminho aí pode ser tão danoso para a sua existência e para a destruição da sua vida, tanto física como espiritual. Como disse o astronauta quando pisou na Lua, e ele falou uma frase que ficou muito
propalada, eu diria imortalizada. Um pequeno passo para o ser humano, mas de uma gigantesca proporção para a humanidade. Ou seja, isso pode traduzir ou então levar agora para o que a gente está falando. Um pequeno passo que a gente tome na nossa vida pode ser um passo tão bacana, tão maravilhoso, seja decisão para algo sublime, maravilhoso e de tantas bênçãos que podem surgir para a tua vida. Mas também pode ser um passo desastroso, vai depender de você. Se você entender que deve seguir orientação, ou seja, obediência a seus pais, que já está em provérbio, diz a obediência aos pais é diadema na sua cabeça, ou seja, sabedoria. E a desobediência é algo que leva à sua ruína emocional, espiritual e secular. Meus amados, essa palavra que nos chegou hoje nos reflete que nós devemos ter uma vida totalmente em obediência. Em obediência. Isso é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é algo que nos traz somente benefício para nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe grandemente. Amém?